Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou Juvete Santana da Silva e hoje eu tô aqui para falar de um tema bem polêmico. Na verdade, eu vou fazer uma coletânea de alguns temas polêmicos e curiosidades e segredos obscuros sobre a minha vida, na qual algumas pessoas devem ter curiosidade de saber. Segredos que eu guardei há muito tempo. Já peço desculpa pelo meu tom de voz, porque são temas fortes e que ainda mexem com o meu emocional, todas as vezes que eu lembro e todas as vezes que eu falo, eu revivencio as cenas que aconteceram comigo e eu guardei muito tempo e só agora resolvi falar por quê. Eu tenho percebido que a maioria das pessoas que param para falar comigo, quando tocam um assunto de família e perguntam como vai a minha família, se, se referindo aos meus parentes, durante 5 minutos de conversa eu acabo descobrindo que elas sempre tocam nesse assunto de que eu sou a ovelha negra da família. É assim que as pessoas, os meus parentes, me falam de mim para a sociedade. E é essa a visão que a sociedade acaba tendo de mim. Então, o que acontece? Primeiro, a ovelha negra é aquela pessoa que se destaca da família, que é diferente da família por não seguir os padrões impostos ali por aquela família. E a sociedade acaba julgando aquela pessoa como de fato sendo a ovelha negra, sem sequer perguntar àquela pessoa por que ela é vista assim. Ouça sempre os dois lados da história, ouça as duas versões e tire a sua própria conclusão sobre certa pessoa. Não defina uma pessoa pela ótica de terceiros. Então vamos lá. Já que todo mundo agora tá me tendo como ovelha negra, não sabem o motivo, resolvi abrir a minha vida, me expor, para de fato vocês avaliarem quem é ovelha negra ou não. Para isso eu vou ter que voltar há muitos anos atrás. Alguns anos atrás, nem muitos assim, porque eu sou novinha, né? Um momento de descontração num assunto tão sério. Desde já eu quero pedir para que vocês compartilhem esses vídeos, tá? Eu vou denominar esses vídeos como Aconteceu Comigo e essa é a parte 1 do Aconteceu Comigo. Compartilhem para o maior número de pessoas possíveis, pessoas que vocês conhecem, pessoas que vocês suspeitam estar passando pelas mesmas coisas a qual eu passei. E compartilhem, façam esse vídeo viralizar, até porque pessoas que eu vou contar nessas histórias ainda existem, ainda estão vivas, estão soltas, estão convivendo no meio de pessoas de bem, famílias de bem. E pode ser que nesse exato momento tenham crianças correndo risco. Então compartilhe, tá? Vamos lá. Há uns anos atrás, mas exatamente quando eu tinha 7 anos, eu fui criada numa família de pai, mãe e 6 irmãos, sendo eu a mais velha deles. E nessa época, meus pais eram de igreja evangélica Assembleia de Deus, uma igreja que tinha um costume bastante rígido. Quem frequentou a Assembleia de Deus nesse período deve lembrar que nessa época tudo era pecado. Era pecado ir à praia, a parque, circo, cachoeira, piscina, clube. Nada disso podia. O que restava para a criança se divertir? Me explica. Nada. Justamente nesse período que eu liguei um parque de diversão para colocar meus irmãos para andar, porque eu não aceitava um lugar onde só tinha crianças felizes ser pecado. Tem até um vídeo meu gravado aí no canal que fala sobre isso. O nome do vídeo é O Dia em que eu liguei o parque. Se vocês procurarem, vão ver.
É um vídeo bastante legal. Então, a única diversão que tinha pra gente nessa época era quando os nossos tios chamavam a gente pra passar um fim de semana na casa deles. Ficávamos muito felizes e fazíamos rodízio porque éramos muita criança. Nesse período, a esposa do meu tio, esse meu tio por parte de pai, ela havia acabado de ter neném. Gêmeos. Tinha tido 2 meninos. E pediu para que eu fosse até a casa dela para ajudar com as crianças recém-nascidas. Para mim, foi ótimo, né? Oportunidade de passear e eu gostava de cuidar de bebês. Num desses períodos, num desses dias que eu fui até a casa do meu tio, ele me aliciou. Pois é, ele esperou eu deitar, dormir, e a minha tia, já cansada, coitada, das tarefas de casa e de criança e de marido, adormeceu, todo mundo dormindo. Ele levantou e começou a me passar a mão. Passava a mão pelo meu corpo e eu acordei, mas fingi que estava dormindo. Eu tive medo de acordar e falar para ele parar de fazer aquilo, e ele simplesmente reverteu o jogo e falar para minha tia que fui eu quem estava fazendo alguma coisa. E simplesmente eu continuei fingindo que estava dormindo, e ele passou a mão no meu corpo e passou a mão na minha genitália, afastou a calcinha e passou a mão. Gente, esse é um assunto muito sério. É um assunto que mexe com o emocional de qualquer pessoa que passa por essa situação. E eu fiquei muito mal com aquilo. Depois ela me chamou mais vezes, a esposa do meu tio, e eu já não mais queria ir. E não expliquei pra ninguém o porquê eu não queria ir. Pai, mãe, percebam quando alguma coisa que o seu filho gosta de fazer e simplesmente do nada ele não quer mais. Alguma coisa aconteceu. Converse com seu filho, faça ele sentir segurança, faça ele acreditar que pode confiar em você, para se abrir e contar toda a verdade, porque é muito ruim uma criança guardar um segredo desse com medo de as pessoas verem ela como, não como vítima, mas como culpada. E eu peço desculpas porque são coisas que aconteceram de fato comigo e que me emocionam até hoje, todas as vezes que toco no assunto. E eu sempre fui uma criança muito espontânea, muito serelepe. Graças a Deus essa parte não me afetou de um modo negativo. Pelo contrário, eu piorei, porque eu via nessas artes uma maneira de escape para os meus pensamentos, para os meus sentimentos. Então, uma certa vez ele veio dormir na minha casa, né, na casa dos meus pais. E eu fiquei com medo, não mais por mim, porque eu não ficaria mais um minuto perto daquele homem, mas com medo de ele levantar na madrugada e fazer a mesma coisa com os meus irmãos. Tendo em vista que o nosso quarto não tinha porta, era cortina, e o quarto dos meus pais tinham. Então para ele seria muito fácil. E nessa noite eu tive coragem de contar para os meus pais antes de dormir. E aí o meu pai foi dormir no quarto com as minhas irmãs e eu dormi no quarto com a minha mãe. Desde então, desde esse dia, ele nunca mais teve o mesmo acesso à casa dos meus pais. Então, gente, prestem atenção nos seus filhos. Prestem atenção em pessoas que vocês julgam, que vocês condenam o comportamento, sem saber o que realmente aquela pessoa passou. Para ser assim, alguma coisa aconteceu, porque ninguém nasce ovelha negra. Ninguém nasce com comportamentos que a sociedade discrimina, que a sociedade acha errado. Quando a pessoa tem comportamentos espontâneos, ainda que esse tipo de comportamento afete outras pessoas, é um meio de escape, é uma válvula de escape que ela está tendo para poder extravasar todo o trauma que ela viveu,
todo sentimento abalado, porque desestrutura toda uma vida da pessoa. E ela carrega isso pro resto da vida, sabe? Então, prestem atenção nos seus filhos, observem, façam eles se sentir seguros para se abrir com você, pai, mãe, tio, amigos de verdade, família de verdade. E compartilhem esse vídeo, façam viralizar, porque esse homem ainda está solto. Esse homem, para a sociedade, é uma pessoa simpática, cativante e tem facilidade de entrar na família de qualquer pessoa e dormir na casa dessas pessoas. Então pode ser que outras crianças estejam correndo risco. Pode ser que outras crianças, depois do que aconteceu comigo, sofreu a mesma coisa. Eu não vou falar nome porque não posso. Mas compartilhem. Quem me conhece sabe que essa pessoa é conhecida. Eu sou uma pessoa conhecida, então a minha família, né, é uma família conhecida. Então façam esse vídeo viralizar, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço por ter dado joinha, tá? Deixe o seu joinha, compartilhe, me ajude. E fiquem atentos ao próximo vídeo, a segunda parte do Aconteceu Comigo. Tenho certeza que vocês vão se surpreender e nunca mais vão julgar ou condenar uma pessoa por serem chamadas de ovelha negra. Vão passar a entender os motivos dessa pessoa. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo do Aconteceu Comigo.